Meu nome é Carlos Augusto de Lemos Chernicharo, eu sou professor aqui no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG e também coordenador do INCT ET Sustentáveis. Pedi para falar um pouco sobre como deve ser feita a escolha da tecnologia de tratamento de esgoto. Bom, esse é um aspecto muito importante, em parte explica um pouco o panorama de tecnologia de tratamento de esgoto que a gente tem hoje no Brasil. Quando eu formei em engenharia, em 1977, era muito valorizada uma etapa que vinha antes do projeto, que chamava RTP, Relatório Técnico Preliminar, que tem muito a ver com o estudo de concepção. Então, a escolha da tecnologia de tratamento de esgoto deve ser feita exatamente com base nisso, em um estudo preliminar, um estudo de concepção que olhe para vários aspectos locais, né? Ou seja, específicos, porque esses aspectos locais específicos vão ajudar a gente a definir que alternativas são mais indicadas para aquele determinado local. Aspectos, por exemplo, como clima, temperatura, disponibilidade de área, condição geotécnica do solo, se tem muita rocha, se é um terreno alagado ou não, a questão da disponibilidade de assistência técnica, de energia elétrica, aceitação da população para determinada tecnologia, etc. Em suma, são vários os aspectos que devem ser considerados e o engenheiro, obviamente, não deve definir uma tecnologia com base na sua preferência pessoal. Se a gente olha hoje, né, para o panorama das tecnologias mais empregadas no Brasil, a gente observa, segundo um levantamento recente da ANA, publicado em 2017, que em termos de quantidade, de número, né, de estações, obviamente existe um grande contingente, grande número de estações muito pequenas, porque a grande maioria dos municípios brasileiros é de pequeno porte, ou seja, tem menos de 10, 20 mil habitantes, então predominam sistemas naturais, principalmente lagoa de estabilização nas suas diferentes modalidades. Obviamente, como as lagoas de estabilização ocupam uma área maior, então essa tecnologia normalmente não é utilizada para municípios maiores, com populações maiores. Então, conforme o porte da cidade cresce, essas tecnologias muito extensivas em área, como lagoas, wetlands, aplicação no solo, elas encontram dificuldades em serem adotadas porque não existe área suficiente para isso. E aí então entra um outro conjunto de tecnologias que são os sistemas compactos de tratamento de esgoto. Então, nesse panorama, ou nesse diagnóstico feito pela ANA, aí passam a ser também muito empregadas as tecnologias anaeróbias, principalmente com os reatores anaeróbios de fluxo ascendente em manta de lodo, chamados reatores WASB ou UASB, e também a tecnologia por lodos ativados. Então, com base no que a gente falou e nos números, né, levantados pela ANA, a gente verifica que os reatores WASB então encontram uma grande aplicabilidade, são empregados em grande quantidade no Brasil, e esse levantamento feito em 2017 indica um número próximo de mais de 900 reatores anaeróbios empregados nas diferentes estações de tratamento de esgoto no Brasil. Quando a gente coteja esse número, 900, em relação ao número total de ETs existentes no Brasil, esse número representa algo próximo de 40% das ETs brasileiras utilizam os reatores anaeróbios. Por que essa utilização tão grande? Exatamente porque nos estudos de alternativa que foram feitos anteriormente, verificaram que em boa parte das ETs, né, há tecnologias naturais com lagoas, não podiam ser empregadas. Possivelmente a maior limitação é que exigiam uma área não disponível nos locais cotejados para receber a ET. E, obviamente, porque dentre as tecnologias compactas de tratamento de esgoto, portanto aquelas que demandam áreas menores, os reatores anaeróbios
eles têm uma série de vantagens, uma série de aspectos atrativos por conta da nossa condição climática bastante favorável. Então a gente tem em quase todo o Brasil, mesmo no inverno, mesmo nos meses mais frios, a temperatura do esgoto é favorável à aplicação do processo anaeróbio, porque essa temperatura do esgoto e do próprio reator possibilita o crescimento dos micro-organismos anaeróbios responsáveis pela degradação da matéria orgânica. Então a condição climática é o principal aspecto, né, que favorece a escolha da tecnologia. Junto a isso, são sistemas compactos, demandam pequena área, são sistemas mais simples de operar do que, por exemplo, em relação ao sistema de lodos ativados, são sistemas de menor custo operacional, no mínimo a metade do custo operacional em relação ao sistema de lodos ativados, principalmente porque não tem consumo de energia elétrica, ao contrário de um processo aeróbio, porque produzem uma menor quantidade de lodo comparativamente também a um processo aeróbio convencional. Para além disso, tem a produção do biogás, que em determinadas situações tem um potencial de aproveitamento energético. Então, todos esses fatores conjuntamente contribuem para a aceitação da tecnologia anaeróbia e para a grande aplicabilidade do processo no Brasil. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E obviamente tem alguns assuntos aí que demandam uma leitura mais aprofundada, então eu convido vocês a acessarem o texto publicado no blog do NCT para se inteirarem mais acerca dos diferentes processos de tratamento de esgoto. E é isso, então até a próxima, tchau!